Bom dia, galerinha do Método Max! Como vocês estão? Hoje vamos para mais um conto com a Tia Manu. Tô aqui me organizando ainda enquanto vocês vão chegando. Deixa eu ligar aqui a luz. Enquanto vocês vão chegando. Agora sim. Bem-vindos a mais um conto com a Tia Manu. Quem puder aí, manda aviãozinho, por favor. Para que a gente possa nos conectar ainda mais com mais pessoas. Vamos chamar todas as meninas da turma 3. Tô vendo que tá todo mundo por aqui. Vamos todo mundo chegar para este conto. Bom dia, Lid! Gente, hoje foi uma... Bom dia, Crisca! Sejam bem-vindas a mais um conto com a Tia Manu. Hoje o conto é um pouquinho grande, então eu vou... Algumas partes eu vou ler, tá, gente? A Tia Manu não conseguiu decorar tudo. Bom dia! A Liara. Como todo mundo sabe, como é de costume, vamos nos centrando, né? Gente, acabei de chegar do CrossFit. É uma correria. Eu não me liguei nessa questão do horário. E vi que eu me perdi nos horários aqui. Mas vamos lá. Como vocês estão? Me diz aqui quem que assistiu as 4 aulas que a gente fez lá do YouTube. Eu não sei aí, eu acredito que ela não está mais disponível. Eu acho que ela era só até dia 15? Eu acho que era isso. Me contem quem fez aí a meditação. A meditação da abundância. Bom dia, Raquel. Me contem como vocês ficaram. Me conta, Rose. Bom dia, Lê. Crisca. Me contem como vocês ficaram após aquela meditação. Ela foi intensa, né, gente? Eu achei ela bem profunda. Alguém já começou a atrair as suas manifestações aí? Depois daquela meditação? Como foi se visualizar aí banhados na água de ouro da cachoeira? Me contem como foi. Quem estiver chegando, quem puder... Foi forte, né, Rose? Também senti bem profunda. Quem é a primeira vez que vai ouvir esse conto, então... Se coloquem... esse conto é a primeira vez, né, gente? Mas primeira vez que tá aqui participando do conto ao vivo comigo. Então, eu vou pedir para vocês se colocarem num lugar onde vocês não vão ser incomodadas, onde vocês vão se conectar com a criança de vocês, a nossa criancinha de 5 aninhos. Então, vão se colocando aí, vão respirando, já vão se centrando, né? Para ver em que lugar esse conto, né, do Tesouro de Bressa, do nosso querido Enedim, onde que ele fica, né, aí na tua alma, o que ele representa para você, tá? Então, vamos lá, já deu 6 minutinhos. Fechem os olhos, toma respirações profundas e lenta. Perceba o ar. Eu já tenho coisas acontecendo. Feliz demais, Crisca. Eu acredito que esse conto aqui vai mexer bastante vocês. Fechem os olhos, deixe o ar entrar. Bom dia, Carla. Deixe o ar sair. Deixem aí o celular num cantinho e vocês só vão ouvir, tá, gente? Vocês não precisam ficar me vendo, não. Só me ouçam. Respira mais uma vez.
e conecta com a tua criancinha de 5 aninhos. Então, abre a sua mão, assim, preenchendo os dedos, se conecta com a tua criancinha de 5 aninhos, fecha. E quando você fecha, eu quero que você traga para a tua consciência, para a tua memória, como você era quando você tinha 5 anos. A nossa criança, geralmente, ela é curiosa, é a criança dos porquê, mamãe, por que isso, por que aquilo, mamãe, né? Então, abre de novo, conecta novamente com a sua criancinha de 5 anos e traz ela para o teu coração. Traz a sua criancinha para o teu coração. Ai, eu não botei meu fone. Vocês estão me ouvindo bem, né, gente? Eu ouvi agora a ambulância aqui. Eu moro do lado de um hospital, gente. Vamos ver se ele vai ligar aqui. Vamos ver se o fone vai ligar. Eu vou só sair um pouquinho pra... Não ativou o fone, mas tá tudo certo. Vamos lá, então. Perfeito. Então, respira fundo, fecha seus olhos e deixe esse conto entrar na sua alma. Eu vou ler ele em algumas partes, tá, gente? Porque ele é meio grandinho. Então, era uma vez, na antiga Babilônia, existia um certo alfaiate chamado Enedim. E Enedim tinha uma grande obsessão na vida. Ele ouvia tantas histórias de tesouros, de aventuras, de lugares ocultos onde havia tesouros enterrados, que ele começou a ter uma certa obsessão de encontrar e descobrir um grande tesouro. E aí os dias iam passando, o Enedim ali ia costurando, né? E ele sempre com as ideias na cabeça de que eu ainda hei de encontrar um tesouro e me tornar o homem mais rico de toda a Babilônia. E ali ele ia costurando os seus panos e criando essas ideias, né, na sua cabeça. Então ele sonhava com palácios, com dançarinas, com objetos de ouro, todas aquelas coisas, né, que nós homens e mulheres, né, costumamos muitas vezes imaginar na nossa cabeça. Então um dia ele falou para ele mesmo: chega de sonhar, chega de ficar só nos pensamentos, nos tesouros. Eu preciso de ação. E quem é aqui, né, gente? Quando a gente fica muito nas nossas ideias, né? E a gente não põe em ação, a gente sabe que as coisas não acontecem. Então ele falou: eu vou começar a pôr intenções mais firmes nesse meu propósito. E quando alguém deixa de desejar e decide afirmar as intenções, o céu começa a conspirar ao nosso favor. Porque os anjos têm uma grande preferência explícita pelas pessoas determinadas. E passados dias, ele ali naquelas afirmações, imaginando e intencionando tudo aquilo, bate na sua porta um homem, um mercador, um ambulante. Desses que carrega milhões de quinquilharias, coisas preciosas, joias, tecidos finos, objetos que brilham, tapetes e etc. Entre outras coisas que um mercador pode trazer ali, ele trouxe um livro muito antigo, com umas características meio estranhas. Mas Enedim se remexeu, tudo aquelas coisas que havia ali naquela carroça, e ele bateu os olhos nesse livro. E ele ficou fascinado, imediatamente ele ficou fascinado por esse livro.
Só que na verdade ele não sabia do que se tratava, porque estavam escritos em letras e coisas que ele desconhecia. O mercador então viu todo aquele fascínio, todo aquele interesse de Enedim e pensou: é agora que eu vou ganhar uma bolada. E falou para Enedim: este livro é algo muito interessante. Tem coisas aí dentro que até os reis desconhecem. Enedim ficou ainda mais fascinado. Ele dizia: esse livro é raríssimo. Na verdade, eu não tenho nem interesse de vendê-lo. Mas como eu vejo que você está muito interessado, eu vou fazer um preço bem bom para você. 3 moedas de ouro, você fica com esse livro. Enedim pensou, parou e disse: meu senhor, eu não tenho esse dinheiro. Como muito eu posso te pagar 2 moedas de prata. O mercador pensou e disse: esse livro não serve para nada. Tudo bem, eu vou te vender por 2 moedas de prata. Aí Enedim pegou esse livro, entrou para dentro da sua casa e ali ele começou a buscar. Só que na primeira página ele já não entendia nada. A única coisa que ele conseguiu decifrar era o título: O Segredo do Tesouro de Bressa. Ah, meu Deus! Eu acho que eu descobri o tesouro. E ali ele começou a desvendar, a buscar tudo aquilo que estava oculto naquele livro. E aí ele olhou e estava escrito Arbatol. Montanhas do Arbatol? Nunca ouvi falar dessas montanhas. Então Enedim decidiu que iria descobrir o que era esse enigma que estava ali, custe o que custasse. As páginas ali seguiam com estas línguas diferentes e para compreendê-las, Enedim passou 3 anos estudando hieroglifos egípcios, a língua dos caldeus, os fenícios e os hebraicos. Aprendeu com perfeição. Ao final desses 3 anos, como ele era o homem que mais língua falava em toda a Babilônia, o rei o convidou para ocupar o cargo de intérprete do palácio. E assim, o pobre alfaiate deixou sua cabana e passou a morar em uma casa grande e confortável. Mas as próximas páginas do livro ele ainda precisava decifrar. Então Enedim precisou estudar cálculos dos mais sofisticados e assim ele se tornou a pessoa especialista em cálculo, em física e em desenhos. Eis que o momento daquela história que acontecia na Babilônia precisava se construir uma ponte entre o rio Eufrates. Era uma obra arrojada que precisava de profundos cálculos para protegê-la. Então, Enedim foi chamado para essa tarefa, porque ele era o homem mais habilidoso de toda a Babilônia. O rei, naturalmente, chamou ele, após essa construção,
para o cargo mais importante de todo o reino, o cargo de primeiro-ministro. Só que aí o Enedim deixou a sua casa grande e confortável e mudou-se para o palácio. Ainda maior, ainda mais confortável. Mas Enedim nunca deixava de pensar, mas pensar com emoção no seu tesouro, o tesouro de Bressa. Acontece que aquelas outras páginas ainda precisavam ser compreendidas. Requeriam ainda mais conhecimentos de leis, de histórias, de povos e religiões. Então Enedim, novamente, aplicou-se a estudar tudo o que aconteceu antigamente. E ele foi conhecido como o doutor em assuntos jurídicos, quando foi chamado para resolver uma antiga pendência do reino. Em questão de minutos, ele chegou ao melhor julgamento para ambas as partes. O rei, encantado, convidou Enedim para ocupar o cargo de conselheiro-mor do reino. Enedim ganhava um salário de 200.000 moedas de ouro. Era o que se pode chamar-se de um homem rico. E tinha tudo o que qualquer pessoa interessada nos prazeres materiais desejasse, ele tinha. No entanto, ele não esquecia o livro. Ele não esquecia o seu tesouro. Ele já tinha chego no final. Ops, me caiu uma carta. Ele já tinha chego no final do livro. E ele não conseguia descobrir onde ficavam as montanhas de Artabatol. Um dia, então, quando caminhava pelos jardins do seu palácio, em companhia de um velho monge, contou a ele toda a sua angústia, tudo aquilo que ele tinha descoberto, todos os conhecimentos que ele tinha adquirido. Só que ele não descobria o tal tesouro de Bressa. E da alegria que ele tinha de colocar a mão naqueles tesouros. Foi então quando o velho monge, de uma forma tão sábia e tão anciã, deu uma boa gargalhada e disse a Enedim: Ora, meu amigo, mas você já descobriu o tesouro de Bressa. Em língua arcaica, Bressa significa saber. E Artabol significa trabalho e esforço próprio. E com todo o trabalho, com todo o esforço próprio, você construiu o seu próprio tesouro, que vale a pena. Respira bem fundo. E após esse grande conto de Enedim, um conto um pouco maior, um pouco mais profundo, eu quero que vocês escrevam aqui para mim onde está o teu tesouro de Bressa? Você está percebendo? É muito importante, gente, a gente saber onde a gente quer chegar.
é muito importante a gente saber o nosso propósito da nossa vida. E isso, quando eu encontrei esse conto, eu vejo que ele vem muito em encontro com o nosso método, né? A gente tá aí com o nosso método, né? Com o nosso carrinho aberto. E ele é exatamente isso. Para quem acompanhou aí as nossas 4 aulas, a gente falava exatamente sobre isso. Sobre pensamentos positivos, sobre saber onde a gente quer chegar, sobre propósito de vida, sobre a prosperidade e abundância. E eu vejo que esse conto ele vem assim em uma conexão e um encontro com tudo aquilo que a gente construiu nesse nosso método. Porque sim, é importante a gente saber autoconhecimento, conhecimento da prática do bem. Perfeito! Autoconhecimento, gente, nunca vão tirar nada de vocês. Olha o que esse Enedin fez. Ele era um alfaiate. Ele aprendeu mais de um idioma. Ele se tornou o doutor em línguas. Então, conhecimento, autoconhecimento, busca a sua história, aquilo que você já viveu, é o bem mais precioso que você tem. E não contente, né? Ele aprendeu cálculos, física, química, e ele se tornou o homem mais habilidoso de toda a Babilônia. E depois ele foi buscar as leis. E ele se tornou a pessoa com maior conhecimento em leis. E ele conseguiu resolver um problema que há anos não se conseguia resolver aí na Babilônia. E quantos de nós fazer é mais importante que sonhar? Eu acredito que sonhar é muito importante, tá, gente? Porque sem sonhos a gente não sai do lugar. Só que se a gente não fizer, se a gente não tiver foco, disciplina e ação, isso é uma das bases do nosso método Max. Focos, disciplina e ação, você realmente não consegue sair do lugar. Perfeito isso, Clarissa. A gente precisa sonhar sim. A gente precisa saber sim aonde a gente quer chegar. Só que a gente precisa também desfrutar do caminho. Preciso vencer a preguiça de fazer acontecer. Perfeito, Gica. Porque a gente tá aí, no nosso dia a dia. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Uma coisa que me encanta, né? Os sinais da vida. Então, o que Enedin fez, gente? Um pobre viajante que precisava de dinheiro e estava vendendo aí suas quinquilharias, coisas. Ele podia ter comprado um pano a mais para costurar e vender para uma linda donzela, mas não. Ele pegou um livro o qual ele não entendia, ele não sabia nada que estava aqui escrito. E quantas vezes na nossa vida aparece aí cursos, formações, pessoas, né? Quem é essa daí que eu nunca vi na minha vida? Falando de coisas que a gente não entende. E aí a gente busca saber sobre isso, a gente busca entender sobre isso, a gente busca ir atrás. E quanto isso é rico e transformador na nossa vida. Entender os sinais, perfeito. Então a gente está com o nosso carrinho aberto aí, vocês estão aqui, quem está chegando aí, provavelmente esse pode ser um sinal do universo para vocês. Onde vocês vão adquirir conhecimentos, onde vocês vão sair desse lugar onde vocês estão, dessa zona de conforto que muitas vezes vocês estão, e vocês vão dar um passo a mais. Muitas vezes as pessoas, né, eu gosto muito de falar sobre isso, isso é mais da área da Alissa, lá dentro do nosso método, né, mas a questão do nosso propósito. Muitas vezes a pessoa acha que, né, Enedin achava que o propósito da alma dele era encontrar um grande tesouro escondido numa montanha. E na verdade o propósito dele era aprender idiomas, aprender cálculos, aprender leis. E no final, ele estava ganhando mais de 200 mil moedas de ouro. Muito mais que se ele pudesse encontrar um baú. Vamos supor que isso aqui é um baú, né? Um baú cheio de moedas.
o conhecimento que ele adquiriu, a força de vontade que ele tinha, o levou muito mais além do que aquele tesouro escondido, aquele baú escondido que ele almejava. O que vocês acharam, gente, desse conto? Fez sentido para vocês? Vamos olhar para os sinais. Vamos dar valor àquilo que nós temos. Todos os conhecimentos que nós já temos. Todos os conhecimentos que nós estamos adquirindo. Todos os sinais de melhorarmos como pessoa, como cidadão. A tendência também, muitas pessoas, elas buscam um conhecimento, que foi o que aconteceu comigo. Eu quis me autoconhecer. Eu quis buscar esse meu entender. E quando eu busquei esse meu entender, eu entendi que eu precisava levar isso adiante. E eu nunca imaginei que esse poderia ser um propósito meu, um propósito da minha vida. Nunca imaginei. Ainda mais eu, gente, né? Cancelado que eu vou falar aqui, mas eu fui uma criança que tive problemas de aprendizado. Como que hoje eu ia ser uma professora? Porque eu aprendi formas diferentes de aprender. Eu não sei se vocês sabem, mas na constelação a gente fala que nós temos 3 formas de aprendizado. É ouvindo, é vendo e fazendo. A minha forma de aprendizado é fazendo. Eu sou uma pessoa que, se eu preciso aprender um idioma, e eu coloquei muito em prática isso, não sei se vocês estão sabendo, mas eu moro na Espanha, mas eu estudo francês, né? E aí, na segunda-feira, eu fazendo aula de francês, e todo mundo ali no negócio, no mental, na cabeça. Eu disse, não, eu preciso desenhar, eu preciso escrever, eu preciso ver o que eu tô fazendo. Essa é a minha maneira de aprendizado. E eu aprendi a desenvolver, eu desenvolvi isso. Então, eu escrevo e vejo, então eu desenho, eu escrevo e eu falo, para eu poder aprender. E aí, os meus colegas me olhando, eles falaram, nossa, isso é muito mais fácil. Eu digo, sim, vocês ficam aí no mental, vocês ficam gastando a mente de vocês, tentando decorar algo, que aí vocês não aprendem quando você entra nessa coisa de decorar, né? E aí eu falei, e no final, quando eu tava vendo um monte de gente tudo fazendo que nem eu. E aí a professora chegou pra mim meio que me tomar, né, o que eu tinha escrito e tal. Ela olhou, ela disse, oh, gostei. E ela deu de tarefa pra todo mundo, gente. Aí no final eu pensei assim, meu Deus do céu, será que eu fiz bom ou fiz ruim aqui? Acho que todo mundo ficou meio, né? Mas ela deu de tarefa. Então eu percebi que a minha maneira, que é uma maneira diferente, é uma maneira distinta, né, de aprender, ela facilita para as outras pessoas, né? Porque isso é a grande magia do nosso método, né? Porque eu falo, quando a gente... O nosso método nada mais é do que aquilo que nós aplicamos em nós. Aquilo que nós colocamos na nossa cura, né? No nosso autoconhecimento. Então, é meio que queimar pontes, né? Então, a gente vai encurtar, vamos dizer, o caminho de vocês, trazendo esses exercícios, esses livros, esses conhecimentos, os quais nós já, antes de vocês, passamos. Então, eu vejo o nosso método muito como isso, sabe? Ensinar vocês a queimar pontes, a diminuir o tempo de vocês, que vocês às vezes poderiam gastar, né? Buscando esses autoconhecimentos, essa autovalorização, as veteranas aqui, para que vocês cheguem mais rápido no objetivo de vocês. Eu venho, imagina, eu tava buscando um conto e para mim não tinha conto mais perfeito do que esse que eu acabei de contar para vocês. Quem tá chegando agora e não ouviu o conto, depois volta lá e retorna e ouça esse conto e me deixa o seu comentário. Bom dia para quem tá chegando. Deixe seu comentário lá para mim no vídeo, tá? Que é muito importante para eu saber
se tá fazendo sentido esses contos que eu trago pra vocês também, gente. Deixa eu ver aqui. Eu fiz o método da turma 1 e 2 e transformador. Vale cada minuto, cada aprendizado. Ó, escutem as veteranas aqui. Faz muito sentido, era o que eu precisava ouvir. Ah, feliz! O método é maravilhoso, transformador. Também fiz o 1 e o 2. Ó, as minhas queridas. Gente, eu acho que é isso. Fez sentido pra vocês? Quero que vocês peguem todo esse conhecimento que Enedin trouxe para nós, que Enedin não estava reconhecendo, né? Porque muitas vezes a gente não reconhece, a gente não vê que os sinais, os caminhos, as coisas, está muito mais... tem uma frase, estou tentando lembrar aqui, caminante... É em espanhol. Vou procurar aqui no Google só para finalizar aqui. Caminante é o que faz o caminho. Acho que é uma coisa assim. Ele tá em espanhol. Eu vou mandar, deixa eu abrir aqui para vocês. Eu já... Alguém sabe dessa frase, gente? Ó, quem sabe faz ao vivo. Caminante. Não há caminho. Ah, aqui. Caminante não há caminho. Se hace el camino al andar. Então, que não existe caminho, gente. O caminho a gente faz caminhando. E foi a mesma coisa que aconteceu com o Enedin. O Enedin queria chegar no caminho, que era... Ações são como sementes que lançamos ao vento em cada pensar, sentir e principalmente agir. Não existe caminho pronto. Assim como a colheita só existe se houver plantio. Ai, que lindo! Gratidão! Gratidão, Alex. Traz a consciência de que podemos caminhar em ações juntas, porém a responsabilidade da nossa jornada cabe a cada um de nós. Lindo! 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 Exatamente isso. Exatamente isso. Gente, leiam, printam isso que o Alex acabou de compartilhar com a gente aqui. Lindo! O caminho, muitas vezes também as pessoas... tem vários, agora não tá me vindo aqui. Não tá me vindo aqui, mas eu lembrei dessa música. É de Juan Manuel. Chama Caminante Não Há Caminho. O que tem é o caminho que a gente faz. Então, aproveitem. Aproveitem com essa história de Enedin. E percebam como está o seu caminho. Você só está focando no objetivo ou você está vivendo também o presente, o agora? Dá pra gente fazer aqui uma analogia gigante, gente, com esse conto do Enedin. Porque muitas vezes a gente vive no futuro. Quem aqui sofre um pouco de ansiedade? E quando você vive muito no futuro, você fica muito ansioso. E aí você não vê o caminho que você está percorrendo, as coisas que você está vivendo, as situações onde você está chegando. E a questão da depressão, para quem fica muito lá atrás, pensando no, eu não fiz. Lembra quem lembra da minha aula? Aula 3, para quem acompanhou lá. Aceite seu caminho, acolhe seu sonho, acredite nele e viva por ele. Como saber qual é o nosso sonho? Em primeiro lugar, abandonando a ideia de viver o sonho do outro. Muitas vezes escolhemos o caminho. Perfeito! Nossa! Você é um grande pensador. Caminhos por parecer ser mais fáceis, mais emocionantes, mas esquecemos que em algum momento isso pode trazer um sentimento de frustração. Perfeito. Isso é muito importante que ele trouxe aqui também, tá? Sempre a gente olha e acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Então, olha para tudo o que você está vivendo, olha muitas vezes de onde você saiu, perceba onde você está e não esqueça onde você quer chegar, mas desfrute do caminho. E se você puder buscar algo, um autoconhecimento como um livro de Enedin, que seja como seu guia, que seja como o seu mapa, ou seja, o seu GPS, né? Que hoje em dia a gente usa mais GPS, né? Para você chegar, é muito importante, mas valorize o seu caminho. É muito importante você valorizar o seu caminho. E sempre
busque autoconhecimento. E se inscrevam na nossa jornada extraordinária. O carrinho tá aberto. Quero ver vocês que estão aqui comigo agora, indo lá. O link tá na bio do Método Max. Se inscrevam e venham com a gente participar desse caminho. Gratidão, gente. Beijo no coração. Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Quem não ouviu o conto, volte, ouça o conto. Fé, foco, força. E o último é bem bom também. Gente, beijo no coração pra vocês. Gratidão por estarem aqui comigo.